notar também que os fatos trazidos pelos denunciantes não guardam qualquer relação com a denúncia inicial. Uma vez que um trata de possíveis irregularidades em licitação da Prefeitura Municipal e o outro de suposto ato discriminatório em relação à Parada Livre em Caxias do Sul, transfigurando-se, na verdade, em novas denúncias, as quais deveriam ter sido processadas de maneira apartada e em prazo processual correspondente na primeira sessão, subsequente ao seu protocolo, conforme prevê o Decreto-Lei 201/67. 8. Ainda cabe destacar preliminarmente que as ofensas às normas processuais definidas no Decreto 201/67 podem, inclusive, atrair a incidência constitucional da súmula vinculante 46, que determina que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União, a qual possui efeito vinculante, ou seja, tem força de lei à administração pública e deveria ser observada rigorosamente pela Câmara Municipal, de sorte que resta amplamente demonstrada a esta comissão. Processante, o descerto do rito processual inovador, utilizado pela Câmara Municipal para processar o chefe do Executivo em desrespeito à reserva legal do rito processual estabelecido por lei federal, o que comprova que um processo viciado em sua regularidade formal, já em seu início, demanda o posicionamento firme desta comissão processante em conhecer das preliminares arguidas e, consequentemente, enquanto corolário lógico, emitir o competente parecer de arquivamento da denúncia. 01. Do resumo dos fatos. Na sessão legislativa ordinária de número 361, datava 8 de outubro de 2019, foi acolhida a denúncia tombada sob o documento externo 365/2019 em face do prefeito municipal pelos seguintes fatos. 1. Proibição da realização da bênção pública dos frades capuchinhos na Praça Dante Alighieri. 2. Aditamento à denúncia referida no item anterior em data de 30 de 9 de 2019. Denúncia prováveis ilegalidades. Abre parênteses, grifei, fecha parênteses, na UPA Central, 24 horas. A do item 2, desprezo do Conselho Municipal de Saúde. B do item 2, possíveis ilegalidades da licitação. 3. Em novo aditamento, em 3 de 10 de 2019, denúncia de ato discriminatório, Parada Livre, grifei, das considerações iniciais. Antes de entrar no mérito de cada uma das infrações político-administrativas imputadas ao denunciado, cabe engendrar algumas considerações relevantes no que diz respeito ao processo de impeachment. Os possíveis crimes praticados por prefeito são julgados pelo Poder Judiciário. As infrações políticos administrativas praticadas pelo chefe do Executivo e as de responsabilidade de vereadores sujeitam-se ao exame e julgamento das câmaras municipais. Dessa forma, os integrantes do Poder Legislativo Municipal assumem, nesses processos, a condição de responsáveis pela condução dos processos respectivos e também como julgadores. Trata-se, no caso, de um julgamento judicial sujeito ao exame do Poder Judiciário para analisar abusos e eventuais defeitos formais no andamento dos processos políticos administrativos, de responsabilidade da comissão processante e, eventualmente, do plenário da Câmara na votação final do julgamento do processo. O Decreto-Lei 201/67, que rege o processo de impeachment dos prefeitos, em seu artigo 5º, regulamenta o rito de ser adotado no processo de cassação do mandato, qual seja, 2 pontos. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo, 2 pontos. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação, se
o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para complementar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. Depois da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores, sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Abre parênteses, grifei, fecha parênteses. 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado. Com a remessa de cópia de denúncia e documentos que o instruírem para que o prazo de 10 dias apresente a defesa prévia por escrito, indique a provas que pretender produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, a qual, neste caso, será submetida ao plenário, se a comissão opinar pelo prosseguimento. O presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessário para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 5. Concluído a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias e, após, a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação da sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo de 15 minutos, cada um, e, ao final, o denunciado ou o seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Abre parênteses, redação dada pela Lei número 11.966, de 2009, fecha parênteses. Número meia dúzia. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quanto forem infrações articuladas na denúncia. Considera-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará, por favor, pessoal, imediatamente o resultado. Estava indo bem, estava indo tão bem. Por favor, mais um pouquinho de compreensão. E fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandado de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. 7. O processo a que se refere esse artigo deverá estar concluído dentro em 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Há de se observar que o inciso 2 da referida legislação de regência foi
flagramente ultrajado. Prova disto é que na sessão legislativa datada de 1º de outubro de 2019, onde a referida denúncia foi lida e ato contínuo concedido pedido de vistas pelo vereador Alceu Tomé, conforme trecho obtido através do site da Câmara Municipal de Vereadores. Abre aspas. Em discussão única e votação, a admissibilidade do documento externo número 365/2019, denúncia e pedido de impeachment do prefeito municipal, senhor Daniel Antônio Guerra, de autoria do senhor Ricardo Fábio de Abreu, contendo aditamento a denúncia, documento externo número 366/2019, adiamento por 5 dias aprovado por maioria. Fecha aspas, grifei. Desta forma, em preliminar merece o ato ser considerado nulo, pois afronta o princípio da ampla defesa do denunciado, que quer receber cópia da ata que votou o pedido de adiamento. E ainda, pelo motivo que, após a suspensão da sessão, onde deveria de pronto ser norteado a comissão processante, houve juntado de mais um aditamento à denúncia, o que evidencia o flagrante direcionamento do julgamento do pedido. Pois vejamos, 2 pontos. Em se tratando do aspecto punitivo, se tem feito muitas vezes equívoco com relação aos crimes de responsabilidade e infrações políticos administrativas. Eis que, conforme a doutrina e jurisprudência do STF, os crimes de responsabilidade de prefeito, devidamente tipificados no artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, são crimes comuns. Já as infrações políticos administrativas devidamente tipificadas no artigo 4º do Decreto número 201/67 são, ao ver do direito brasileiro, crimes de responsabilidade, previstos em lei especial, conforme já tratado anteriormente com relação às infrações não penais. Passarei ao vereador Bressan, senhor presidente. Primeira linha ali. Obrigado. As quais são de natureza jurídica, decorrentes de ilícito político-administrativo, caberá ao Legislativo julgar e, porventura, seus efeitos serão os mesmos, ou seja, a cassação de mandato eletivo e inelegibilidade do cassado. Nesse sentido, cumpre destacar as lúcidas ponderações de Castro, 2013, o qual entende caber à União a competência para legislar crimes de responsabilidade. Destaco de imediato que a responsabilização político-administrativa do prefeito é de competência da Câmara Municipal, isto é, a Câmara aqui se investe no poder excepcional de julgar, consoante tradição de nosso constitucionalismo. Todavia, destacável de plano também é que o prefeito tem o direito de ser processado e de ser julgado segundo normas válidas. E não são válidas para julgar prefeito as normas de lei orgânica e do regimento interno da Câmara. Normas estas editadas pelo próprio município, através do poder de auto-organização. O município não possui competência constitucional. Há uma para definir os tipos políticos administrativos de infrações e há 2 para dispor sobre as regras do processo e do julgamento de prefeito. É a União, artigo 22, inciso 1º da CR, que detém a competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, que são infrações político-administrativas não penais, e sobre o direito processual. Não os estados e tampouco os municípios, artigo 24, inciso 11 do CR. Brasil, 2013, página 33.4. Nesse sentido, fica claro que o pedido de vistas acatado pelo plenário da Câmara de Vereadores irrefutavelmente refugiu na norma federal, Decreto-Lei 201/67, e nesta esteira não merece prosperar sob pena de responsabilização judicial daqueles que infringiram a norma. Noutra senda, as denúncias aqui perscrituadas merecem referência quanto ao seu enquadramento dentro da legislação de vigência, qual seja o artigo 4º e seus incisos do Decreto-Lei 201/67, quais sejam. Artigo 4º são infrações político-administrativas
dos prefeitos municipais sujeitas a julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamentos e demais documentos que devam constar os arquivos de Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou autoria regulamentada instituída. 3. Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, qual feitos a tempo e formar regular. 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. 5. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7. Praticar, contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou neglijar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração de Prefeitura. 9. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara de Vereadores. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Pois bem, excelentíssimos senhores, constituintes da comissão processante, impossível vislumbrar nas denúncias aportadas no presente processo de impeachment em quais das situações acima estariam enquadradas. Vejamos. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Como se sabe, o município se apresenta como centro de decisões autônomas, no dizer de Maurice Bourgeau. Bourgeau Maurice, La Reforma Manipule, 1975, página 80. E este centro é dotado de órgãos representativos a que se denomina nos órgãos de gestão municipal. Assim, constitui o órgão deliberativo do município, Câmara Municipal, enquanto o órgão executivo do município é o prefeito, órgão único, unipessoal, já que, como sentencia-se a deliberação é a separação da ação. Deliberer spluris essenti. Revela-se aí, por conseguinte, o princípio da separação dos poderes, harmônicos e independentes. O Executivo Municipal, por parte do prefeito, enseja-lhe a responsabilização pela edilidade, se, por exemplo, deixar o prefeito de remeter injustamente os 12º orçamentários destinados à Câmara. Estará ele cometendo infração político-administrativa. Muitos municípios pequenos não possuem serviços da Câmara separados do Executivo. Funciona a Câmara, por exemplo, no próprio prédio da Prefeitura. Seus funcionários são os que o prefeito coloca à sua disposição para tarefas específicas. Seu prefeito obstacula a entrada de vereadores para as sessões do prédio da Prefeitura ou não libera funcionários para a Câmara. Sem justo motivo, entrará cometendo infração político-administrativa, definida no local, inciso 1 do artigo 4º. A emenda constitucional número 25, promulgada em 14/2/2000, a vigorar de 1/1/2001, definiu mais 3 tipos de crime de responsabilidade de prefeito. Verbos. Artigo 29-A. Segundo, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Segundo, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou, terceiro, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. 2. Impedir o exame de livros, folha de pagamentos e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regulamentar instituída. São públicos os documentos, os livros e todos os atos administrativos da administração municipal. Todavia, segundo a ação normativa, apenas as comissões parlamentares de
inquérito ou de auditoria regularmente instituída pela Câmara Municipal é que possui o direito de examinar atos e documentos públicos, e a sua recusa ou impedimento por parte do prefeito constituirão, em tese, infração político-administrativa. Não quer dizer o inciso no esclarecimento de Adilson Abreu Delari que os documentos estão constantemente à disposição da Câmara dos Vereadores e, desta maneira, qualquer vereador pode pedir qualquer documento a examiná-lo a hora que quiser, que a Câmara pode determinar uma devassa na Prefeitura. Mas, se assim fosse, onde estaria a equivalência e a harmonia necessária à convivência entre os poderes? 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Não oferece também dificuldade este inciso. A execução das convocações do prefeito pela Câmara Municipal, que são inconstitucionais, artigo 2º e 29 do CR, os pedidos de informações ou requerimentos, desde que aprovados pela plenária, no pedido de informações ou requerimentos, de forma da lei orgânica e destendidos de injusto motivo, podem atrair responsabilização. Se o prefeito apresenta motivo justo, podem ser desatendidos. O motivo justo, nesse caso, como no outro ou dos pedidos de informação, conforme dispuser a Lei Orgânica Municipal, poderá ensejar em cada caso a Câmara Municipal em juízo subjetivo, sobretudo quando os motivos não são objetivos, prima facie. Caberá a esta, enfatiza a Tito Costa, analisar as razões da justificação e acolhê-las ou não,